E nós vamos ter uma maratona de Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos ver se em 20 minutos eu consigo passar para vocês o que essa importante lei traz para nós e como ela impacta no compartilhamento de conhecimento. Eu queria começar com uma ponderação, vejam só. O conhecimento tem uma característica legal, né? Quanto mais eu compartilho conhecimento, mais eu aprendo. Quanto mais compartilhado o conhecimento é, mais valioso ele se torna. Isso a gente aprendeu nas aulas do professor Neri, né? Que, se antes a terra, o trabalho, o capital eram fatores de produção, hoje é o conhecimento. E como a gente compartilha conhecimento em uma época que se discute a Lei Geral de Proteção de Dados. E vocês vão observar que nessa palestra eu vou falar muito em dado, porque é esse o termo utilizado pela legislação. Mas como nós somos do EGC, pensem assim, ele está falando em dado, mas isso se aplica a conhecimento. Então, vamos lá. Eu gosto de começar com essa figura. Quem já tem visto palestra de Lei Geral de Proteção de Dados deve ter visto essa menção que os dados são o novo petróleo, né? Isso, essa metáfora, ou essa analogia, ela é interessante, porque ela nos remete a um fato que é assim, muito verdadeiro nos dias de hoje. Grandes empresas se tornaram impérios devido à forma como elas trabalham os dados. Ou seja, se a gente fizer uma comparação de dado com petróleo, o petróleo cru não tem muito valor, né? Mas quando ele é refinado e a partir do refinamento ele gera produtos, aí sim ele tem seu valor. Da mesma forma, dados. Dados crus, né, professor João? Não tem muito significado, mas quando eles são trabalhados, eles podem sim gerar muitos produtos. E também podem ser ditos como a nova moeda da democracia. A Lei Geral de Proteção de Dados tem um caráter muito importante relacionado à liberdade. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu queria fazer essa menção honrosa. Vamos lá. Alguns números aí só para reforçar a minha tese. Hoje nós já temos 4,4 bilhões de usuários da internet, sendo que desses 3,5 bilhões fazem parte das redes sociais, estão no Twitter, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Imaginem só a quantidade de conhecimento que essa turma compartilha, fotos, opiniões, viagens, amizades, relacionamentos. As redes sociais são riquíssimas. E algumas empresas têm explorado de uma forma muito inteligente, talvez até abusiva, a forma como essas redes são utilizadas. A estimativa para esse ano é que o comércio eletrônico gere em todo o mundo aproximadamente 3,5 trilhões de dólares, uma cifra impressionante. Se vocês verem as notícias da semana passada sobre a Black Friday, vocês vão observar que o comércio ficou muito satisfeito com as vendas que foram impulsionadas principalmente pela internet. E mais um dado aí, todo dia o Facebook tem aproximadamente 500 mil novos usuários. Isso dá uma média de 6 perfis por segundo. Então, eu sei que aqui, para esse público, é chovendo molhado. Todo mundo sabe da importância que as mídias digitais, que as redes digitais têm no nosso dia a dia. Mas não custa nada relembrar, né? Isso implica em mudanças. Eu gosto muito dessa figurinha, não sei se ela está visível aí, mas vejam só, nós temos um castelo medieval e o rei e o seu exército estão muito preocupados porque tem um hacker ali utilizando o computador e tentando invadir aquele castelo. Vocês concordam que as medidas de proteção que nós tínhamos no passado não se aplicam mais nos dias de hoje? O mundo mudou. E a maneira como a gente se relaciona com essa mudança implica em novas formas de proteção dos dados. O vazamento de dados é muito constante. A gente tem notícias dessas todos os dias. Aqui é só um exemplo da quantidade de dados vazados em todo o mundo, só no ano de 2018, 2019. E a resposta, a forma como os dados são tratados, a gente pode enxergar aqui. Nesse mapa onde nós temos em azul todos os países do mundo que já têm uma legislação relacionada à proteção de dados. Em vermelho, aqueles que se encontram em adaptação. Em amarelo, nós não temos informações suficientes. Muita gente me pergunta dos Estados Unidos, e a gente vê, os Estados Unidos têm uma legislação. Só que lá, como uma federação, cada estado trata as questões da sua maneira, mas eles têm uma cultura muito forte de proteção de dados. Inclusive, eles têm um ato lá chamado Privacy Shield, que diz como os Estados Unidos troca
faz transferência internacional de dados com a comunidade europeia, que, aliás, é a nossa inspiração. A Lei Geral de Proteção de Dados que nós temos aqui no Brasil, ela foi fortemente inspirada na GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, que é uma legislação muito bacana e ela serviu de inspiração para o Brasil. Então, vamos lá. Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é a ideia dessa legislação? Proteger a nossa privacidade, ou seja, evitar abusos no tratamento de dados pessoais por parte das empresas. E o que é tratamento de dados? A coleta, o armazenamento, a exclusão. Ou seja, à medida que eu faço um tratamento nesse dado, ele se enquadra nessa legislação. A quem se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados? Quaisquer empresas estabelecidas no Brasil ou qualquer empresa, não importa o local onde ela se encontra, que ofereça serviços a brasileiros. Então, essas empresas estão sujeitas a essa legislação. Também, e a quem não se aplica? A dados corporativos de negócios, por exemplo, o CNPJ de uma empresa não está coberto por essa legislação. E dados para fins particulares ou não econômicos. Os dados que nós temos no nosso WhatsApp, por exemplo, que nós trocamos com nossos amigos, com a nossa família. Por exemplo, quando a gente trata de... Vocês me perdoem aqui, esse slide ele contém um erro, ali é quem não se aplica. Então, por exemplo, dados para fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, ou dados penais, investigativos de segurança pública também estão excluídos, ou seja, esses podem ser tratados independente da legislação. Qual é a obrigatoriedade dessa lei? Todas as empresas devem estar em conformidade com a legislação até agosto de 2020. Não importa o tamanho da empresa, pequenas, médias e grandes. A partir de agosto de 2020, a lei passa a vigorar. Quais são os efeitos do descumprimento? Podem ser aplicadas multas de até 2% da receita da empresa, podendo chegar a um teto de 50 milhões de reais. E para aquelas empresas que tiverem situações mais graves de descumprimento ou que estiverem reiterando o comportamento, podem ter o bloqueio ou até a eliminação dos dados que estão utilizando. A lei prega uma cultura de boa-fé. E a ideia é mais ou menos assim: empresa, vocês devem limitar ao mínimo necessário o tratamento de dados necessário que precisa ser feito para realizar a finalidade para a qual os dados foram coletados. Lembre-se disso, é bem importante. Essa ideia da minimização tem a ver com o que nós chamamos de privacy by design, ou seja, produtos e serviços têm que ser pensados desde o início de maneira que minimizem a forma como os dados são coletados, compartilhados, publicados e assim por diante. Quais são os tipos de dados? Imagine que nós temos naquele círculo maior ali todos os dados que uma empresa trata, físicos e digitais. O que importa para a lei são dados pessoais, e, em especial, os dados sensíveis. Quais são eles? Quando a gente fala em dados pessoais, nós estamos falando de nome, endereço, telefone, CPF, o número telefônico, o dado do IP, o meu dado de geolocalização. Esses são ditos dados pessoais. E nós temos os dados pessoais sensíveis. Esses são, por exemplo, a minha opinião religiosa, a minha opinião filosófica, a minha origem racial ou étnica, meus dados genéticos, meus dados biométricos, meus dados de saúde, meus dados de orientação sexual e a minha vida sexual. Então, esses dados são ditos sensíveis porque eles servem para discriminar. Então, a legislação estabelece uma forma de tratamento mais rigorosa para esse tipo de dado, diferente dos dados ditos pessoais. E nós temos os dados anonimizados. Esses dados são aqueles que nós não conseguimos identificar a qual pessoa pertence. Ok? Vamos lá. Também é considerado dado pessoal o cookie ou qualquer conjunto de dados de comportamento online que estabeleça um perfil. Ou seja, à medida que hoje nós navegamos na internet, os sites que nós estamos visitando vão registrando as nossas preferências, os nossos gostos, os produtos que nós temos interesse. E a partir desse registro, esses sites conseguem criar perfis para oferecer produtos e serviços mais adequados ao nosso estilo, ao nosso gosto, à nossa preferência. Então, cookies que fazem um registro da forma como alguém navega na internet também é considerado um dado pessoal. Quais são os papéis e responsabilidades estabelecidos pela LGPD? Nós temos o titular de dados, ou seja, cada um de nós. Nós temos o controlador, que é aquela empresa
que toma decisões sobre que tipo de tratamento os dados vão receber, e temos os operadores. O operador é quem trata o dado em nome do controlador. Querem um exemplo? Imagine uma empresa que contrata um escritório de contabilidade para rodar sua folha de pagamento. A empresa é controladora, porque ela vai decidir que tipo de tratamento os dados da folha de pagamento vão receber. E o escritório de contabilidade, por sua vez, que roda a folha, é a operadora. Qual é a implicação disso na prática? Se houver algum tipo de descumprimento de requisitos dessa legislação, o operador e o controlador respondem de forma solidária, ou seja, aqui nós temos uma cadeia de responsabilidade solidária que vai sendo formada, com o controlador, o operador e assim por diante. Esse escritório de contabilidade pode ter contratado uma empresa, por exemplo, a WK, que fornece sistemas de folha de pagamento. Se a WK passar por um vazamento de dados, o escritório de contabilidade responde e o controlador responde também. Além disso, nós temos o encarregado de dados, que é quem faz um canal de comunicação entre o controlador, a Autoridade Nacional de Dados e os titulares. O encarregado de dados é aquela pessoa, sabe, Juliano, que vai ser o baluarte da defesa de proteção de dados dentro da empresa. Ele é quem vai realizar treinamentos, ele é quem vai responder questionamentos e assim por diante. Temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que será o órgão responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ainda se encontra em formação. Então, esses são os principais papéis. Vamos em frente. Aqui, pessoal, é a lista dos verbos relacionados a tratamento de dados pessoais. É mais ou menos isso, né? Coleta, produção, recepção, classificação e assim por diante. Dá quase para rezar uma missa com toda a quantidade de verbos que nós temos aqui. Vejam que é difícil a gente escapar dessa situação, né? Provavelmente qualquer coisa que a gente faça com dado pessoal é um tratamento. Eu não consegui ver uma hipótese que excluísse. A legislação também estabelece 10 princípios para o tratamento de dados. O primeiro dele é finalidade, ou seja, para que eu possa tratar dado, os propósitos têm que ser legítimos, específicos, explícitos e informados, ou seja, eu tenho que deixar claro para as pessoas, para o titular de dados, o porquê que eu estou fazendo aquela coleta, quais são meus propósitos. Os métodos também têm que ser adequados, ou seja, compatíveis com as finalidades. Imaginem um exemplo que traduz bem isso, é mais ou menos assim. Imaginem que o prédio da Fiesc aqui é todo monitorado por câmeras. Então, essas câmeras estão coletando nossos dados para nossa segurança. Mas não justifica ter câmeras de vigilância no banheiro. Aí já vai além da adequação que se propõe para essa finalidade. Os dados também que vão ser coletados devem ser utilizados apenas, eles devem ser utilizados somente que for estritamente necessário, não devemos coletar dados a mais. É necessário que a coleta de dados ou o tratamento de dados seja feito de forma que qualquer titular de dados tenha um livre acesso aos seus dados, ou seja, é direito meu como titular de dados questionar a empresa que dados ela tem a meu respeito, com quem eles estão sendo compartilhados, onde eles estão sendo armazenados e assim por diante. Os dados têm que ser mantidos também com a sua qualidade precisa, ou seja, os dados têm que ser exatos, claros, relevantes e atualizados. Imagine uma situação em que alguém vai buscar um banco para solicitar um empréstimo e os dados daquela pessoa não estão atualizados, ele tem um empréstimo negado. Isso causa um prejuízo ao titular. Esse é um exemplo simples, mas a gente poderia expandir isso, por exemplo, para aquelas situações de reconhecimento facial, onde alguém pode ser confundido ou preso. Isso já aconteceu por uma situação que não tem nada a ver com ele. Como a Lei Geral de Proteção de Dados, professor Roberto, é uma lei de governança, então ela pede transparência, ou seja, as informações a respeito do tratamento têm que ser passadas de forma clara e precisa para os titulares. As empresas também precisam ter medidas de segurança para garantir que os dados estão protegidos, sejam eles físicos ou digitais, e também devem adotar medidas preventivas para evitar danos aos titulares. Os dados não podem ser utilizados para fins discriminatórios, para fins ilícitos ou abusivos, e as empresas têm a responsabilidade de prestar contas a respeito do que elas fazem com os dados. Quais são os direitos dos titulares? Cada um de nós pode confirmar se os dados estão sendo processados, pode ter acesso aos dados, pode solicitar correção caso os dados estejam errados, pedir portabilidade de dados, ou seja, de um sistema para outro, solicitar revisão de processamento, caso, no exemplo que eu dei, por exemplo, do banco, revogar o consentimento,
para que seus dados sejam utilizados, solicitar a anonimização de dados, o bloqueio e até mesmo a eliminação de dados. E quais são os deveres das empresas, dos controladores? Garantir que as coletas são legítimas, manter registros do tratamento. Vocês lembram do meu querido diário? As empresas vão ter que ter o meu querido diário, registrar todo o tratamento de dados que é feito. Porque se houver um questionamento, elas têm que provar que fizeram o tratamento de dados de acordo com o que a legislação está prevendo. Devem nomear um encarregado de dados, o DPO, precisam garantir a segurança dos dados físicos e digitais, ter um plano de resposta a incidentes, também demonstrar que realizou uma avaliação de riscos, planejou e mitigou e tem planos de ação para demonstrar a mitigação, eliminação dos riscos e ter boas práticas de governança, estabelecer papéis, responsabilidades, garantir transparência, publicidade e prestação de contas. Vamos lá que a nossa maratona está indo, né? Quando houver o término do tratamento dos dados, eles devem ser eliminados, a não ser que a empresa converse ou negocie com os titulares para que aqueles dados sejam mantidos. Querem um exemplo? Naquela situação em que uma empresa faz um processo de seleção e recebe 20 currículos. Daqueles 25 pessoas são contratados. Se a empresa não fez nenhum tipo de acordo com aqueles candidatos de que aqueles currículos seriam mantidos no banco, eles devem ser excluídos. Ela não pode manter aqueles dados. Além disso, a empresa também tem a obrigação de comunicar se houver algum tipo de vazamento, algum tipo de descumprimento da legislação. E ela deve comunicar à Autoridade Nacional de Processamento de Dados e aos titulares o que aconteceu, quais foram as medidas que ela está tomando para mitigar os problemas e quais foram as consequências daquele vazamento ou daquele descumprimento. E vejam, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai verificar a gravidade do incidente e pode determinar medidas como a ampla divulgação do fato em meios de comunicação, ou seja, as empresas têm que deixar claro para todos os titulares o que aconteceu. Lembram do meu querido diário? É a obrigação das empresas manter o registro das suas operações, ou seja, toda a coleta de dados, armazenamento, tratamento, distribuição, transformação de dados precisa ser registrado. Ou seja, as empresas têm que ter um registro de tudo que é feito. Também precisam ter relatórios de impacto. E esses relatórios de impacto eles são estruturados assim. Primeira parte, avaliação de riscos. A empresa precisa identificar os riscos relacionados à sua área de atuação, dizer quais são os planos de ação que vão ser estabelecidos para mitigar ou eliminar aqueles riscos e também demonstrar que ela executou esses planos de ação e implantou um programa de governança de privacidade de dados. E esse programa de governança passa, como eu disse, pelo estabelecimento de papéis e responsabilidades, de medidas técnicas e organizacionais e de boas práticas de segurança da informação. Lembrem-se, é a obrigação das empresas trabalharem com base no Privacy by Design, ou seja, que são o Privacy by Design tem mais ou menos a ver com o que eu coloquei aqui no slide, que é garantir que as medidas de segurança relativas aos dados que serão coletados, armazenados e assim por diante, devem começar desde o momento em que um produto está sendo concebido, até a execução daquele produto ou serviço, garantindo direitos de privacidade e de proteção dos titulares de dados. Podemos sim compartilhar dados, podemos compartilhar conhecimento, mas desde que esse compartilhamento esteja harmonizado com a legislação que eu acabei de apresentar de proteção de dados. Obrigado, pessoal, muito obrigado.